O interior paulista, canavieiro, inspirou um escritor de Marília a retratar a vida dos cortadores de cana, dos boia fria. E ele fez uma obra literária ao longo de 15 anos. Ele fez essa obra literária, né? E ele ganhou uma ilustração. Quem ilustra essa obra? Um renomado artista plástico, né, arte educador, o artista Aloísio da Silva. Nós temos o valor, né? E a partir do conhecimento, da educação, a partir disso, do deixar um legado de cultura adiante, da nossa gente, história nossa. Põe para rodar. A música sertaneja, de raiz, dá o tom desse romance, que tem como pano de fundo a vida dos boias frias, como eram chamados os trabalhadores rurais que se dedicavam à colheita da cana-de-açúcar. Esta é uma história nem um pouco animada. É desértica, feita os campos após o corte intenso, de seguidas turmas de boias frias picotando cana, como se cada caule desta planta que nos dá açúcar, álcool e empregos fosse os segundos finais de nosso período aqui na Terra. Cenas que fizeram parte da infância do jornalista e escritor Ramon Franco, autor de Canavial, Os Vivos e os Mortos, que nasceu em Paraguaçu Paulista, a 80 quilômetros de Marília, onde vive atualmente. Eu acredito que todo cortador de cana, e eu vim de uma região onde se cortava cana à mão, ele é um esperançoso, né? Porque ele tem essa força de levantar cedo, preparar a comida, ir para o eito e derrubar quantas canas tiver pela frente. E voltar para casa e recomeçar, e recomeçar, e recomeçar. A vida é assim, essa resiliência, né? Então eu penso que, no fundo, eu quis retratar essa dignidade de trabalhar com um facão e ser um trabalhador que está na base de toda uma economia que movimentou o país, né? As ilustrações feitas pelo artista plástico Aloísio Silva, que também mora em Marília, tornam a leitura ainda mais empolgante. 13 quadros foram criados por ele especialmente para este trabalho, o primeiro de ilustração de uma obra literária em 40 anos de dedicação às artes plásticas. A ilustração demorou mais ou menos um mês, mais ou menos. Como eu sou um artista naif, é muito diferente, muito distinto do artista acadêmico, porque o artista acadêmico tem que praticamente retratar e o naif não. Então foi muito gratificante fazer esse trabalho. O Aloísio conseguiu sintetizar com a plástica da história, principalmente porque nós estamos numa época em que o visual, a foto, a imagem, ela conta muito. E assim, você preparar um romance, nós estamos com um romance hoje tem aproximadamente 80 páginas, reter a atenção desse público, né? Nós precisamos trazer uma plástica, um apego visual. E o seu Aloísio, ele conseguiu, com os traços, trazer a alma, a pureza das histórias, né? A veracidade. Embora as memórias estivessem presentes desde a infância do escritor, a inspiração para o livro veio justamente durante um momento de leitura. Estava lendo um livro em 2006 para 2007, Os Abismos de Caraguatá, que é um livro de um escritor de Paraguaçu Paulista, meu amigo Adalto Elias Moreira, que conta a história do Guerra dos Pelados, a Guerra do Contestado, que foi uma guerra que teve em Santa Catarina, Paraná ali, onde foi um épico. Ele escreveu um épico sobre essa guerra. Aí eu me perguntei, tinha lido também um pouco antes A Guerra do Fim do Mundo, do Mário Vargas Llosa, escritor peruano, e também tinha lido 100 Anos de Solidão, do Gabriel Garcia Marques. Aí esses 3 livros na minha cabeça, falou, gente, eu preciso contar a história de uma família de boia fria. Eu tenho que contar a história desses heróis, quem são. Então eu comecei a ficcionar personagens, né? Criei tramas, vivenciei, fui até os bairros onde eles moravam, porque quando eu comecei a escrever ainda tinha corte manual. Depois os anos foram passando e eles foram substituídos pelas máquinas. Alguns continuaram. Então eu fui conversar com cortadores de cana, com líderes de turma, com mulheres, com pessoas de idade que cortavam cana, com pessoas que começou no corte e estudou e fez uma faculdade, com professores que davam aula para os cortadores de cana. Enfim, eu fui conversando com todo mundo e conversava assim meio que informal. Estava em Paraguaçu Paulista, que é a cidade, ia para o boteco. Ah, fulano trabalha no corte. Eu ia lá e conversava com ele. Aos 43 anos e uma paixão pela literatura que vem desde a infância, o Ramon já tem 2 histórias em quadrinhos publicadas, além de outros 4 livros e diversas participações em coletâneas. Mas o Canavial
Foi um processo diferente, que levou aproximadamente 15 anos de maturação. Foi um processo lento, quase natural, que possibilitou inclusive a inserção no romance do registro histórico da chegada da mecanização da lavoura e a mudança radical do cenário observado pelo escritor na infância. Tudo isso é retratado no livro, com elementos que remetem também ao fascínio do autor pelo teatro. Muita gente sabe, Jorge Amado contou a história do sul da Bahia, né? Machado contou o Rio da época dele, o Rio de Janeiro. E aí, essa região nossa, então, está sendo contada assim, de uma forma bem dinâmica, com a literatura, com a música, com as artes plásticas.